Agora, você falou que, né, podem ter sido os Benai e Elohim que foram lá e colocaram a lua naquele lugar, etc e tal, não é isso? Aí me lembrou um assunto aqui, Caio, que você já falou várias vezes, mas acho que vale, tem muita gente nova aqui perguntando coisas. O que são, Caio, na real, os principados e potestades, Caio? São aquelas coisas que nós chamamos de extraterrestres. Tem vários tipos de extraterrestres na Bíblia, só que ela não chama de extraterrestre. Ela chama de anjo, que significa literalmente mensageiro, portador de mensagem. É um extraterrestre. E eles têm várias aparências. Tem aqueles que têm a capacidade de imitarem um corpo humano e comerem e beberem como humanos. Tem aqueles que não fazem isso, que se manifestam como chamas de fogo, como relâmpagos vivos e falantes. Tem aqueles que se manifestam como entes luminosos, como bolas de fogo. Tem aqueles que se manifestam como grandes aparatos voando nos céus, como foi o caso de Ezequiel, que viu aquela nave e a descreveu detalhadamente no seu livro, com a linguagem possível. Porque a Bíblia não é um livro de inspiração de palavras divinas. É um livro de inspiração de palavras humanas. Porque Deus só tem como se comunicar com o homem encarnando-se. É a única linguagem possível de Deus com o homem, é a encarnação, é o verbo encarnado. O resto é registro de palavras de homens, com impressões de homens, com interpretação de seres humanos. Então Ezequiel olhou para aquilo ali e ele ficou louco. Ele disse que caiu no chão duro, 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 duro. Ele entrou num estado de colapso. Ele teve uma crise catártica. Ele entrou num estado de choque. Quando ele viu aquela coisa monstruosa, uma girando dentro da outra e girando em todas as direções, e que eram também acompanhadas por seres com caras diferentes, 4 rostos diferentes, pés direitos virados para trás, outras criaturas que a nossa hermenêutica, especialmente católico-protestante, quer sempre analisar esses textos à luz de simbolismos que eles nunca conseguem explicar quais são e nunca conseguem admitir que pode ser uma visão, um avistamento, como de fato para Ezequiel foi um avistamento, de cujo avistamento saíram principados e potestades. Está lá no livro de Daniel. No livro de Daniel, diz que o principado da Pérsia se levantou contra o principado de Israel, que estava preso em cativeiro na Pérsia, no Irã de hoje, e que houve luta nos céus entre o principado israelense, que era e é dirigido por Miguel, chamado de arcanjo, mas é uma figura extraterrestre, é uma figura transdimensional. Ele não mora aqui em lugar nenhum, ele não é daqui, ele não é feito de carne e sangue, ele é de outra energia, de outra natureza. E é o príncipe de Israel espiritualmente, e lutava contra o príncipe da Pérsia. E Daniel orava, e orou por 21 dias, pedindo que o Senhor
rompesse aquela barreira e mandasse a palavra dele de profecia sobre o futuro de Israel. E depois de 21 dias chegou um extraterrestre chamado Gabriel, ou na nossa linguagem religiosa, um anjo, mas era um extraterrestre, um ser transdimensional, que apareceu várias vezes na Escritura. Esse ser transdimensional chamado Gabriel aparece a Daniel e diz: ó, Daniel, eu vim para te dizer que tu és um homem muito amado. Ou seja, esses aparatos, essas criaturas, tanto representam lados bons, quanto representam lados maus. Havia uma guerra nos céus entre o Principado da Pérsia e o Principado de Israel, e depois contra o Principado dos gregos, da Grécia. O texto de Daniel diz isso, que o Principado da Pérsia se levantaria contra o Principado da Grécia, o que, historicamente falando, é totalmente irreal. Você acompanha a história universal, especialmente essa história da Mesopotâmia, dos sumérios e dos caldeus, dos babilônios, dos medos, dos persas, dos espartanos, dos gregos, dos estados gregos, até o encontro com Atenas e as grandes guerras. Tudo isso o livro de Daniel narra. Ele narra com tanta precisão que ele chega a falar dos Ptolomeus e dos Seleucos e menciona Cleópatra no Egito. Antes disso, ele menciona Alexandre o Grande, dizendo que ele vem por pouco tempo, mas vai dominar o mundo inteiro, porque ele é como um carneiro, que aonde ele dá de testa, ele arrebenta. Mas depois o seu reino seria dividido em 4. Foi o que aconteceu com os 4 generais de Alexandre: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Então, tudo aconteceu. E os principados e potestades são essas camadas dimensionais que Paulo diz em Efésios 2, que tentam o dia inteiro induzir a mente humana. Induzir, leia Efésios 2. Paulo diz que eles atuam, esses principados e potestades, atuam nas regiões celestiais, o que não significa que são regiões positivas do bem. Regiões celestiais poderia ser traduzido por regiões transdimensionais, onde tem todos os níveis. E, na realidade, na Escritura, tem cerca de 9 níveis de criaturas mencionadas e de dimensões mencionadas. Níveis esses que você encontra espalhados no Velho e no Novo Testamento, e níveis esses que você encontra no livro de Enoque, e livros esses que você encontra em alguns textos judaicos posteriores, algumas midrash e alguns textos do Talmud colocam esses níveis transdimensionais no universo. Não são necessariamente seres vindos de um planeta do nosso espaço-tempo para cá. Muitas vezes são seres que atravessam uma membrana dimensional. É por isso que, às vezes, alguns desses avistamentos, o detector de aparatos, de raios, que está transmitindo, identifica o aparato aqui, no segundo seguinte ele sumiu, mais adiante ele apareceu, mais adiante ele sumiu, enquanto os aparatos da nossa ordem de coisas são vistos continuamente, porque esses outros têm a possibilidade de passar de uma banda para outra, desse processo dimensional, no qual nós só estamos engatinhando cientificamente, mas daqui a 15, 20 anos vai estar na nossa cara. E aí a gente vai saber como a Bíblia tinha razão também nisso. Como tem anjos
como tem arcanjos, como tem principados, como tem potestades, como tem tronos, como tem reinos, como tem soberanias, e como tem os querubins mais elevados, aquelas bolas do Apocalipse que tem olhos para todos os lados, e uma quantidade enorme de criaturas indecifráveis, indefiníveis, nessa quantidade brutal de mundos que tornam o nosso planeta pequeno e a nossa população mínima, considerando os mundos e mundos e mundos que nos cercam. Agora, tem forças do mal querendo nos levar ao ódio, à guerra, ao egoísmo, ao expansionismo ilimitado, à dominação e ao controle mental do próximo, e todas essas coisas, como também a seres, a anjos, ou a seres transdimensionais, criaturas de outras criações que se colocam e são colocadas como entes missionários, como servos dos homens. Assim como um dia nós, humanos, que partirmos, seremos servos de outros no universo de Deus. Trabalhamos, como o livro do Apocalipse diz, que no fim de tudo, os seus servos o servirão. E servi-lo não é ficar queimando incensinho celestial, é atravessar todos os cosmos, os universos, os multiversos. Como diz o livro de Enoque, Enoque se deleitou vendo os muitos universos inexplicáveis e indizíveis. Então, minha gente, a física sabe que esses mundos são possíveis. Ela está chegando lá no nível subatômico, mas para chegar no nível maior, muito mais tecnologia vai ter que ser desenvolvida. Mas e aí, brother? Mas você não acha que... Você acha que com o tempo de Enoque para cá, a incidência, né, dessas aparições, foi se arrefecendo, ou hoje a coisa é mais abafada? Como é que você pensa nisso? Eles incidem normalmente, nunca pararam? Nunca houve tanto quanto agora. Ah, tá. Ou nunca houve. Meu amigo, tem lugares aí que hoje em dia não é mais como foi comigo. Eu vi 2 vezes. Meu pai e 13 amigos como testemunha, a primeira vez, entre Niterói e São Jesus de Itabapuana. Ficamos lá parados, vendo aquela bola que não tinha brilho, era uma bola meio fosca, de uma cor dificilmente designável. E ela nos olhava, parecia que ela nos encarava. E eu perguntava, papai, o que é isso? O que é isso? E a resposta dele, seca, foi: não é da nossa ordem de coisas. E ficou olhando aquilo que parecia nos enxergar. De repente ela fez e desapareceu da nossa cara. A outra vez foi uns 3 meses, 2 meses antes de eu me casar, lá em Manaus, numa aula de física na Escola Técnica Federal, com o meu professor de física, professor Bessa, a classe cheia, a escola cheia, a cidade cheia. E quase todo mundo na cidade viu. Quase todo mundo. Milhares de pessoas, inclusive o meu sogro, que era capitão de mar e guerra, reuniu a marinha toda, avisou a aeronáutica, o exército. Eles ficaram todos olhando aquela coisa monumental. Parecia um pão de açúcar passando baixo. Na realidade, parecia uma pedra vazada de luzes pequenas, passando sobre a nossa cabeça, enorme. Eu não sei nem dizer de que tamanho era aquilo, de tão grande que era, sem som, apavorante.
fez a volta, durou 20 minutos, meia hora, devagar, até que desapareceu no alto Rio Negro. Agora, vem alguém dizer para mim que isso tudo é papo furado? Para mim, não, cara. Você pode dizer para quem você queira, mas para mim não dá. Porque eu não tenho condições de negar a minha cognitividade, a minha lucidez. E eu só estou aqui sendo ouvido por milhões de vocês a vida inteira porque vocês creem na minha lucidez. Eu vi, eu sei. Para mim não é uma hipótese, é uma certeza. E por isso talvez eu esteja tão na frente dessa história toda no meio cristão, porque eu estou lidando com isso há 50 anos. Há mais de 50 anos. Como coisa natural para mim. Então é isso, brother. É isso aí. A galera do YouTube chega junto quando você fala. Peguei umas coisas aqui para passar. O cara pergunta assim, Caio, por que as igrejas tradicionais não esclarecem tudo isso com toda essa simplicidade que você disse? Porque eles vão dizer que é coisa do diabo. Olha, no meio religioso, o que não é Deus é diabo. E existe anjo, e existe demônio. Mas existe anjo religioso, que só aparece com salvas de prata, distribuindo maçãs de ouro como dons para os agraciados da reunião de oração. O pessoal que está aqui comigo, que é de igreja pentecostal, está morrendo de rir. Quer ver? A gargalhada vai já subir, porque o que eles já ouviram disso? Eis que eu vi um forte anjo do Senhor. Entrou neste lugar e foi direto na direção daquela irmã que está de joelho, de roupa marrom. E eis que ele trouxe salvas de pratas com maçãs de ouro e deu uma maçã para ela. E dessa maçã saiu um anel precioso, que são os novos dons que o Senhor está dando a ela. Ela não é. Vocês que estão por aí há muito tempo sabem. Olha aí as gargalhadinhas. Como é sempre assim. Então não dá para crente explicar nada disso. Eles não creem. Os crentes estavam crendo que a Terra era plana até outro dia, outra vez. Tem crente que não crê que o homem foi à Lua. Que já disseram aqui no chat hoje. Truque de cenário em Hollywood. Os caras não creem. Então, o povo mais difícil de crer, eles não creem no coronavírus. Não creem no coronavírus, meu amigo. Os caras creem em cloroquina e não em vacina. Como é que eles vão explicar isso? Eles não explicam nada. Você vai à igreja para não aprender nada. 98%, 97% delas, você vai lá para cantar, para aprender hinos, para ouvir pastor pregar e aprender os cacuetes de fala de cada pastor, de cada lugar, os cacos de fala, e para conhecer pessoas, umas legais, umas nem tanto, outras horrorosas. É para isso que você vai lá. Para aprender mesmo, você não aprende nada. Coisa nenhuma. Vai para qualquer escola que você aprende mais. Vai para a faculdade, que você vai aprender sobre coisas espirituais muito mais do que na igreja. Na igreja eles não sabem te dizer nem o que é demônio. Não sabem, só sabem que é um bicho doido, que chega lá, bufa, 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 treme, treme, às vezes faz até cocô na calça. Mas quem são? De onde vêm? Eles vão dizer que é um pessoal de Satanás que se desgarrou por aí, mas não tem a menor ideia de nada. De nada. Eu não estou querendo tirar ninguém de lugar nenhum, mas quem me dera que a igreja evangélica toda voltasse a me ouvir como um dia me ouviu por inteiro. O que estaria acontecendo à nossa volta seria outra coisa. E não essa Babel, pior do que o zigurate da Mesopotâmia, em Gênesis, no capítulo 11, que é uma Babel horrorosa que está aqui entre nós. E aí, bro? E aí tem um amigo que ele escreve aqui assim, Caio, certa vez, há uns 12 anos atrás, nós vimos uma espécie de nave
que ficou parada uns 10 minutos e subiu numa velocidade infinitamente grande, assim, na boca da Marta. Um magnetismo louco. Tá? O cara tá contando que ia acontecer isso com ele. Aí outra pessoa pergunta para você aqui no YouTube: se esses principados e potestades influenciam-nos, como fazer para blindarmos, Caio? Capacete da salvação, Paulo diz. Paulo começa Efésios 2 dizendo que ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É o cara que anda morto. Porque aqui na Terra tem gente que anda viva e tem gente que anda morta. Tem gente viva no espírito. E tem gente que só tem ânimo e ânima da psique psicofísica. Não são seres espirituais, são bonecos funcionais. São máquinas solares funcionais, mas espiritualmente falando são totalmente mortos. Então Jesus disse: deixem os mortos sepultarem os seus próprios mortos, porque o mundo está cheio de mortos funcionais. O indivíduo só abre os olhos, só desperta desse sono quando a palavra do Evangelho o acorda, quando esse eco da voz de Deus o desperta, quando o morto ouve aquela voz que diz: Lázaro, vem para fora, ou Caio, vem para fora, ou Ana, vem para fora, aí a gente acorda. Antes disso, nós somos só bonecos, com antenas, recebendo influxos os mais diversos. Eu já expliquei isso milhões de vezes no passado, porque tem que renovar a mesma explicação. Mas está aí no meu portal. Se você perguntar quem são os principados e potestades, ou como eles se alimentam, como os principados e potestades se alimentam, você vai me ver falando ou escrevendo que eles se alimentam da produção da cultura humana. É à medida em que a gente produz a nossa cultura, eles se alimentam da nossa produção psíquica, cultural, que fica armazenada no inconsciente coletivo. Eles se alimentam disso, e esse material psíquico é o material que os fortalece, de modo que quanto mais volume psíquico os humanos produzem e ficam estocados nisso que no meu livro Nefilim eu chamei de o armazém dos sonhos, das emoções e dos pensamentos e das intenções, eles se alimentam disso. E eles pioram de acordo com a nossa piora e devolvem a nossa produção reciclada e piorada para nós mesmos as praticarmos e piorarmos cada vez mais. Esse é o mundo como o mundo está. Está aí. Ele não quer saber se é o Elon Musk, se for só um cara inteligentíssimo, um gênio, uma capacidade intelectual e econômica e um dom de multiplicar dinheiro. Mas se for só um ente psíquico, genial, com uma funcionalidade extraordinária, ele pode ser um indivíduo também morto. Nunca ter acordado, ele pode ir para o espaço, olhar aquilo tudo e só ver grandezas, e imaginar o próximo alvo, que é Marte, mas não ter nenhuma estupefação, nenhuma perplexidade, nenhum choro, nenhum quebrantamento, nenhuma vontade de botar a cara no pó da lua e dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, porque ele é apenas uma máquina solar, supercapacitada. E assim o mundo inteiro, máquinas solares. Aqui nós somos presididos por uma máquina solar
com defeitos mentais, porque Meu que Deus maquininha, que maquininha. Parece que foi feita pelos russos no tempo do Sputnik. Uma Meu máquina Deus. cheia de defeitos. Mas então, qual é a proteção? Capacete da salvação, Paulo diz. Couraça da justiça de Cristo. Qual é a proteção? O escudo da fé, com o qual eu apago todos os dardos inflamados do maligno. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não como Bíblia, mas é a palavra de Deus em mim, a consciência da palavra de Deus no meu coração, na minha mente, que eu creio e uso na vida. E é o calçamento da preparação do Evangelho da Paz que me põe no caminho, que é o chão de Deus no mundo. Aí, em relação a isso, Paulo diz que nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, e nem qualquer outra criatura. E nem pode inventar criatura de qualquer dimensão, nenhuma delas terá o poder de me separar do amor que Cristo tem por mim. É por isso que pode rolar o que quiser, eu não tenho medo de nada, extraterreno nenhum, nem grey, nem nada, nem olho de fogo, nem coisa alguma, nem chupa-cabra, nem anjo de luz, nem nada, nem as rodas de Ezequiel. Não tenho medo, eu sei o que é, e sei que nada pode me separar do amor de Deus, e sei mais ainda. E sei que, ao nome de Jesus, toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra se dobra. E todo alienígena, todo extraterreno, como todo ser terreno, como todo principado, potestade e poder, confessam tremulantemente com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Agora, se nós, vermezinhos humanos, soubéssemos que poder é esse, nós não temeríamos nada em tempo algum. Nem morte, nem vida, nada. Se um cara desassombrado faz o diabo dizer: esse bicho aí não, esse bicho aí não. Saiu a minha biblinha aqui, ó. E aí, Braulio, temos mais 9 minutos. Vamos lá, uma saideira aqui que tá bombando essa história aqui dos principados e potestades aqui no YouTube. Tem tanta coisa que eles mandaram, eu capturei um monte de coisa aqui. Caio, é o seguinte, você acredita que a vinda de Cristo será encarada pelos humanos como uma invasão alienígena? A volta, né, de Cristo? Acho que pode ser. Pode ser? Acho que pode ser total. Como a Nova Jerusalém descendo dos céus. Olha só que descrição. Então eu vi. Totalmente, cara. É um cenário objeto muito quadrangular que tinha embaixo dele toda sorte de pedras preciosas, luminosas e brilhantes, cheio de todo material pesado, raro, raríssimo e indestrutível, conhecidos no universo, faziam parte da estrutura base desse ente que vem descendo do céu em formato quadrangular e que chega com essa glória toda e que pousa na terra. Ele pousa na terra, cara. E tem portas abertas em todas as direções. E todos os povos do mundo serão convidados a visitar e a comer da folha, tomar um chazinho de árvore da vida. O texto do Apocalipse diz que as folhas da árvore da vida servirão para a cura dos povos.
Está escrito lá, não é invenção minha. É uma farmácia. Então, tem um chazinho de folha da árvore da vida com água do rio da água da vida, que deve curar até o pior morto, meu irmão. Então, é um pé de farmácia, Caio? Pé de farmácia. É mais do que de farmácia, é um pé de vida. Pé de vida. Legal. Que lindo. Então todo mundo vai ser curado, todas as nações. Então é muito possível. Agora, a dúvida vai ser tirada imediatamente, não é? Mas que de início, vai ter muita gente achando que é uma grande invasão alienígena, porque se diz que ele vem com clangor de trombetas, como se fosse trombetas cósmicas. Não é essa trombetinha aqui do Exército, não, ou da Marinha, ou de uma bandinha da Assembleia de Deus. São trombetas cósmicas. Imagina o cosmos invadido pelo som desses aparatos que a gente chama de trombetas, mas devem ser de outra natureza, tremendo a terra inteira e toda a humanidade com as suas vibrações. Como a minha câmera está tremendo aqui. Ó. Imagina. E vindo. E diz que vem com todos os anjos, miríades e miríades. Imagina a população celestial, transdimensional, que estará vindo nessa vinda. Todas as criaturas vindo com ele em poder e grande glória. Então se verá o sinal, não diz nem que é o Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem. Com poder e grande glória. E os anjos dos céus com ele. E todo olho verá na terra. E os homens baterão no peito. E perguntarão por quê, tendo sido tão óbvio, ninguém quis crer. Ninguém quis crer. Mas que foi óbvio? Óbvio foi. E você não tem como desconversar. Agora é uma questão de tempo, né? Ou Jesus volta para mim daqui a mais uns poucos anos, ou eu volto para Jesus daqui a mais uns poucos anos. Mas entre nós só tem alguns poucos anos no máximo. É isso aí. Pode ser só alguns segundos. Eu posso sair por ali, pô, lá estou eu na eternidade, vocês carregando meu corpo aqui. Meu Deus, cara. E eu na maior glória do mundo. Conversa. Conversa boa, cara. Quero que isso demore. Tomara, pode demorar. Eu estou feliz aqui na Terra. Eu estou vendo. Agora, se eu viver aqui, vai ser Cristo. Se eu partir daqui, é Cristo também. Tanto faz. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Amém. Ponto final, e a vida está resolvida. Senhor, só não esquece de me mandar o dinheirinho dia 10 para eu pagar aquela coisa de material de construção. Enquanto isso, falar em boletos, vamos lá, vamos trabalhar. Ô Caio, saideira, você acha que a tecnologia humana um dia vai entender o espiritual ou ela já entendeu? Ela já chegou bem perto, cada dia chega mais perto e vai chegar um dia em que ela vai entender quase todas as dimensões do mundo espiritual, mas não vai entender tudo. Porque tem certas coisas do mundo espiritual que só são discerníveis espiritualmente. E boa parte dos discernimentos que a gente está tendo por enquanto estão vindo de teorias humanas aplicadas pela inteligência artificial. Então, dá para a gente já detectar
uma quantidade enorme de coisas que antes eram consideradas espirituais e agora são consideradas paranormais, são consideradas parafísicas, são considerados efeitos de expansão quântica, são considerados um monte de coisa que no passado eram só milagres, eram mágica. Muito do que no passado era magia, hoje em dia é tecnologia. Se Ezequiel fosse um homem como eu, nascido quando eu nasci e visto o que eu vi, ele olharia para aquelas rodas uma dentro das outras e aquilo tudo e diria: meu Deus, eu vi um objeto voador não identificado dos mais fascinantes, cheio de mistério glorioso, porque ele não sabia o que era uma lâmpada, eles viviam não era nem de lamparina, era de foguinhozinho rápido. E o cara dá de cara com aquilo ali, com lampadinhas desse tamanho de azeite, ele vê durante o dia um negócio que ofusca o sol. Agora, eu vendo já diria outra coisa, interpretaria de outro modo, mas ficaria igualmente atento. Se tem criatura, tem comunicação, tem intenção de comunicação. E eu prestaria atenção sem medo nenhum, porque não tem criatura no universo que possa me prejudicar. Essa é a minha convicção absoluta. Então, existem coisas que já são compreendidas em parte, e essas são aquelas que não chegam a ser completamente espirituais. São aquelas que são metaforicamente espirituais. São as da física quântica, que servem de metáfora perfeita para ilustrar o mundo e a dimensão espiritual. No meu curso, para quem está gostando desse papo, no meu curso Reconexões, Sim, que está aí no caiofab.net, deve ter umas 40 aulas só sobre isso. Quem quiser, entre lá, porque eu acho que da aula número 100 para frente, tem muito sobre isso, muito sobre essas dimensões. É uma tentativa de ajudar o indivíduo a enxergar o mundo e o universo com um olhar contemporâneo, no mínimo, e um olhar de fé. Então está aí, ó, Reconexões. Você pode pegar esse curso, são 200 aulas de 10, 12 minutos cada uma, e em todas elas você vai ter que aprender muita coisa, talvez tenha que ver a mesma aula 2, 3 vezes, para guardar e entender e anotar, porque é coisa para separar os meninos dos homens. Cheguem lá e façam o curso com paciência. Tá bom, queridos?